Vamos conhecer agora parte da história de José Germano Stammel, através de uma de suas netas, professora Dagmar Leila Zamboni. Para começar, a Praça da Bandeira e o seu entorno foi projetado, aliás, foi proposto por José Germano Stammel para os colonizadores da época, sob a liderança de Pautírio Palhares, que trouxe a Cidade Baixa para essa parte mais central. O que é a expressão Rosa dos Ventos, professora Dagmar? Rosa dos Ventos é um instrumento que indica a direção para onde se quer chegar. Antigamente se usava essa projeção aí da Rosa dos Ventos como uma direção para os navios que estavam navegando. E essa Rosa dos Ventos foi utilizada aqui em Santa Rosa pela pela história que a gente sabe, que o vô sempre contava, que para projetar a questão das ruas do centro de Santa Rosa. Quando ele fez a parte da engenharia da Avenida Rio Branco, ali toda a parte dos prédios aonde ele projetou, então a Rosa dos Ventos cairia na Praça da Bandeira. E a partir dali, as ruas foram projetadas para que não houvesse, no momento de um vendaval, de uma questão de muito vento, houvesse assim um levantamento de telhados e o embocamento de vento que a gente diz, termo, né. Então ali foi projetado, dentro, desse desenho que é um instrumento de direção dos caminhos, né, que devem ser seguidos. Então tem a Avenida América e a Avenida Rio Branco, que elas se passam, né, no meio da Praça da Bandeira. Então, pela história que se sabe, ele projetou em cima da Praça da Bandeira essas ruas para que não houvesse, assim, que o trânsito fluísse melhor na época, né. Hoje já está bem diferente, né. Tudo bem, está bem diferente, mas mais distante da praça. É, é também iniciativa do engenheiro José Germano Stammel. Avenida Rio Branco, Rua Cristóvão Colombo, sendo cortadas, né, pela Avenida América, e a Rua Buenos Aires naquele contorno mais arredondado? Eu E acredito com que a Santos Dumont? Eu acredito que sim, Jairo, porque, ele desde lá na frente do Correio, que era a antiga Casa Gaúcha, desde ali, pelo que eu sei da história que era contada para nós, né, por ele, pela minha mãe, e eu morei uma época com eles, né, então eles contavam que ali era só uns barrancos que tinha ali onde na frente do Correio, que era a Casa Gaúcha na época. Ali praticamente iniciou, então, essa projeção aí das ruas, né, do centro de Santa Rosa, que seria o centro aqui em cima, né, não é a Cidade Baixa, então é o centro de Santa Rosa. É o que a gente sabe pelas conversas que se teve, né, que hoje nenhum está mais aí, e a gente conviveu uma época que eu morei com eles um tempo, e a gente ouvia muita história, que era ele foi também, engenheiro da prefeitura, na época do seu Alvir Scalco, eu não sei que ano que foi isso. Ele foi um engenheiro civil da prefeitura, no tempo do prefeito, que era o seu Alvírio Scalco. Foi o Isso eu lembro período que eu morava com ele nessa época, depois de 75, por aí. foi o período que antecedeu o governo de Anacleto Ligiovere, Uhum. década de 70. O que mais o saudoso José Germano Stammel contava para você, como neta, hoje professora de formação, que tu possa resgatar conosco? São figuras históricas que vão perdendo, né, o contato com as novas gerações e que este projeto a origem dele, o objetivo dele é justamente resgatar. Sim. O que eu posso te dizer, Jairo, o resgate do vô José Stammel e a avó, Gisela, como popularmente era Gisela, a avó era de uma família bastante religiosa e o vô também era bastante religioso.
Então, eles chegaram em Santa Rosa em 1948. E a partir daí, então, ele fez uma história muito bonita, muito grande. Ele foi sempre uma pessoa muito honesta, muito querida por todos. Ele participava do Rotary Internacional, que eu sei que hoje eu também faço parte de um pouquinho dessa história, que eu me sinto muito grata por isso, lá do CASF, do Centro Social da Sagrada Família, aonde ele buscava as verbas da Alemanha. Ele era correspondente internacional do Rotary na época. Então, ele praticamente que fez a planta do CASF. E ele era voluntário lá, buscando, em uma ONG na Alemanha, né, ele buscava, então, essas verbas que, por muitos anos, o CASF foi beneficiado com essas verbas. Também, na época, o Lar da Menina, hoje é Lar da Menina, era era um outro nome quando iniciou, mas o Lar da Menina, inclusive, eu fui na inauguração desse novo prédio que tem hoje, que tem uma placa com o nome dele lá. Ele foi o fundador do Lar da Menina, Do hoje Lar da Menina. hoje Lar da Menina. Foi criado com outro nome, eu não sei agora, não lembro o nome. Mas, dentro da parte social, ele era muito ativo. Também, nas obras de construção dele, partindo um pouquinho para as obras de construção, aqui na região, ele foi o engenheiro da Igreja de Santo Cristo, Ascensão do Senhor, da Igreja de Santo Cristo. Aquela belíssima igreja. É, belíssima. E eu tenho aqui os dados da igreja, só para a gente ter, assim, um pouquinho de noção que esta igreja, ela levou 9 anos para ser construída. Foi o padre Adolfo Galas, templo do padre Adolfo Galas. Então, quando ele começou, foi em maio de 49 e foi inaugurada em 58 esta igreja. Ela é lindíssima. E depois, então, ela foi idealizada pelo padre Adolfo Galas, que era pároco na época, né? E ele faleceu antes da inauguração da igreja, o padre Adolfo Galas. Então, mas o vô estava presente na inauguração. Eu lembro que a mãe falava que eles iam na festa da inauguração da igreja. Então, toda a família era convidada, né? Então, a igreja, ela possui 61 metros de comprimento, 73 metros de altura, muitos vitrais, porque o vô era engenheiro civil, arquiteto e especialista em vitrais. Também. Aquela obra de Santo Cristo está muito presente à mão dele. Quando eu vou lá, já fui em casamento lá, já participei lá, eu fico olhando, é lindíssimo aquilo. Quem não conhece, eu acho que está perdendo alguma coisa, porque é lindo. Ela é considerada a terceira maior igreja da América Latina. Ela apresenta o estilo neoclássico gótico. Então, a especialidade dele eram esses vitrais nas igrejas, principalmente nas igrejas. Tem outra situação que ele também, quando retornaram da guerra, ele foi para Santa Cruz do Sul, aonde ele foi um dos engenheiros da Catedral de Santa Cruz do Sul, que hoje, Santa Cruz do Sul, a igreja de lá é considerada um dos maiores templos da América do Sul. Então, na fachada de entrada, eu estive lá para verificar, tem um vitral com as iniciais dele no meio, JS, José Stamel. Então, os vitrais daquela igreja também é lindíssimo. Claro que lá foi uma equipe grande que construiu, mas ele foi também um dos engenheiros da Catedral de Santa Cruz do Sul. Aqui na nossa região, Jair, só para concluir essa parte, tem várias construções que levam o nome dele. Eu lembro porque no escritório dele eu participava, às vezes lá, olhava as plantas que ele fazia, convivi muito. Eu e o meu irmão gêmeo, nós somos os netos mais velhos, então a gente foi muito curtido, foi muito festejada a nossa vinda, né?
nós somos os netos mais velhos. Então, aqui na região, ele também tem o Seminário de Santo Cristo, o Seminário de Cerro Largo, que hoje é a Universidade Federal lá. Lá era o seminário antigamente. O Hospital de Tuparandi, uma obra dele. Os médicos, quando nós nascemos, diziam, né, que fizeram muita festa, o doutor Hugo, o doutor Martini. Nós nascemos aqui no Hospital Vida e Saúde, mas como o vô era o engenheiro lá de lá, eles vieram tudo para cá e a gente nasceu aqui no Hospital Vida e Saúde. Nós éramos 2 e, na época, gêmeos era uma raridade, muito, né, difícil. Então, fomos muito festejados. Além do hospital, ele fez... eu peguei alguns dados, que é a Igreja de Cinquentenário, que está em pé hoje ainda, que ele também foi quem fez a engenharia. Tem mais algumas obras que eu sei que, um tempo atrás, um professor me procurou, que é ali de quilômetro 3, que é a igreja de quilômetro 3, ele fez também. Mas as igrejas aqui da região, quase todas foram, na época, foi ele que projetou, que fez a engenharia toda, né. Então, Senhor, ele tem uma história muito grande. a engenharia ela está muito avançada. Você faz um prédio de 10, 15, 20 pavimentos em Santa Rosa, em qualquer região do país, do mundo, né? Com a maior das facilidades, com as chamadas gruas, é isso, né, o termo correto? Imagine nos anos 40, pelo que eu entendi, década de 1940. 49 a 58, foram 9 anos de construção da igreja. Pois é, ficamos nós, imaginamos como é que um engenheiro orientava o executor das obras para uma igreja com 73 metros de altura. Inclusive, Jairo, tem um fato bem interessante aqui, que a gente sempre ouvia falar, ele mesmo contava, porque eu convivi muito com ele e a avó. Ele caiu num andaime da igreja lá em Santo Cristo. E ele quebrou a perna em vários lugares, ele tinha placas nas pernas. Ele ficou 2 anos acamado nesse período aí. Ele caiu de um andaime de lá, na igreja. Então, esse é um fato, sim, que marcou muito, né? Porque a saúde Claro. dele ali. Vamos falar, vamos trazer detalhes sobre José Germano Stammel. Ele é natural de onde? Ele é da cidade de Koblenz, Alemanha. Ele é alemão. Ele veio da Sim, Alemanha. Da Alemanha, sim. Chegou com que idade, em que ano aqui no Brasil? Ele nasceu em 22 de dezembro de 1903, na cidade de Koblenz, na Alemanha. E ele faleceu aqui em Santa Rosa, dia 6 de maio de 89, com 85 anos, dia do aniversário da avó. Ele faleceu. Então, ele chegou em Santa Rosa em 1948. E a mãe tem uma história que eles escreveram, a minha tia escreveu um livro, né, com a história deles. A mãe contava um fato bem engraçado para nós, de que quando eles chegaram em Santa Rosa, eles viam poeira. O carro que vinha trazendo eles não tinha asfalto, era tudo poeira. E eles não conheciam poeira. Eles vinham da Alemanha, todos eles estavam lá, então eles não conheciam. Para nós isso aí era um fato muito engraçado. Eles não conheciam, que ela contava, né, não conheciam poeira. E aqui eles ficaram conhecendo. Enfim, ele veio para cá com 5 filhos. A mãe é a mais velha, é a Ruth, a tia Úrsula, depois casada com o Dause, que ainda vive, a tia Elsa, do Diesel, que é falecida, tio José, também é falecido, morava em Porto Alegre, ele era morador de lá, e tem ainda viva a Anne Maria, que mora em Porto Alegre. É a mais Muito obrigado, nova. Dagmar, pelo teu depoimento. Se José Germano Stammel estivesse vivo, ele teria hoje 118, 120 anos e ainda estaria convivendo com poeira. Bastaria ele viajar do trevo de acesso a Giruá em direção a Salgado Filho ou Guarani das Missões. Nós ainda cheiramos poeira 120 anos depois do nascimento de José Germano Stammel, que tem seu nome gravado em grandes obras da região.